Mudo de assunto agora porque eu falo sobre marco temporal. E olha, nós tivemos ontem uma igualdade em relação aos votos do que a favor e contra o marco temporal e um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes no STF. E aí eu sei que parte do público, uma boa parte, não tem lá muita simpatia pelo Alexandre de Moraes, mas pedir vista nesse momento é um cenário muito positivo, sim, em relação ao fato de defesa do marco temporal. Para fazer um apanhado e também sabermos como é que vem o cenário para o marco temporal aqui no Brasil, essa discussão que se dá no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, eu converso agora com o repórter Vinícius Souza, que nos atualiza das informações. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você, para quem está ligado aqui no Agricultura BR. É isso mesmo, um panorama bem rápido sobre tudo isso que vem acontecendo. Como você disse, houve um empate e agora a situação está 1-1. O ministro Cássio Nunes ontem fez uma votação a favor do marco temporal, dizendo que é importante que o marco temporal seja cumprido. Inclusive, na fala dele, ele foi bastante contundente. Mas na semana passada, nós tivemos aí o Edson Fachin, que também é relator do processo, Fabiano, dizendo que era contra o marco temporal. Então, a partir de agora, a gente tem um cenário aí de 1-1 e a gente vai acompanhar como ficam as cenas desses próximos capítulos. Porém, ontem o Alexandre de Moraes, como você disse, durante essa sessão que aconteceu no STF, fez um pedido de vistas, e aí quando isso acontece, existe um tempo maior para que esse processo possa ser analisado. Na fala dele, Fabiano, uma fala muito interessante, ele disse o seguinte, olha só, que posses posteriores à promulgação da Constituição Federal não podem ser consideradas tradicionais, porque isso implicaria o direito de expandi-las ilimitadamente para novas áreas já definitivamente incorporadas ao mercado imobiliário nacional. Então agora a gente vai seguir acompanhando como ficam as cenas desses próximos capítulos, continuar analisando. Importante dizer que agora, por conta desse pedido de vistas do processo, não há uma nova data para que esse julgamento seja retomado. A gente vem acompanhando sobre o marco temporal já faz bastante tempo, mostrando para vocês, inclusive no ano passado, eu produzi uma série de reportagens contando o drama enfrentado por produtores rurais aqui em Mato Grosso do Sul, estado em que cerca de 150 produtores estão em situação de invasão, e uma dessas produtoras, Fabiano, é a Tereza Cristina, que mora na região de Aquidauana, região pantaneira aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Quase um ano após a nossa visita na propriedade dela, ela mandou um vídeo para a gente contando como que está a situação por lá agora e você vai acompanhar junto comigo. Eu vim aqui para dizer o seguinte, eu sou uma produtora rural invadida por indígena há mais de 5 anos. Então, o que aconteceu de lá para cá? Nada. Nada. Meu processo nem saiu da 4ª Vara Federal. Então, para mim, a única coisa que mudou para mim foi que eu tive que entrar na justiça e agora, em julho, eu ganhei uma liminar suspendendo o pagamento dos ITR. Enquanto minha fazenda for invadida, eu não vou precisar pagar o ITR. Mas assim mesmo eu tive que contratar um advogado para me defender de 2 ITR de 2017 e 2018. Então a minha indignação é o seguinte, para mim não mudou nada. Continuo invadida por indígena. E aí só o futuro dirá o que vai acontecer. Invasão é crime? É crime. A minha terra foi comprada, a minha terra é titulada, então eu acho injusto o que eles fizeram com a gente. Pois é, a gente acompanhou aí o relato da Tereza Cristina e, como ela diz, invasão é crime. Já diz a lei que a tomada da posse ao arrepio do devido processo legal é crime, mas a gente tem algumas intempéries no meio desse caminho que não permitem, por exemplo, que uma reintegração de posse seja cumprida. O marco temporal vai ajudar bastante se ele for aprovado, se for considerado aí constitucional. Agora, se não for considerado constitucional, a gente tem um grande problema a ser enfrentado. E a nossa torcida, claro, Fabiano, é para que o marco temporal seja aprovado e continue de pé aí para conseguir ajudar os produtores rurais do nosso Brasil e também a todas as pessoas que de alguma forma acabam sendo lesadas aí se o marco temporal não for então considerado constitucional. A gente vai seguir acompanhando, como eu disse para você, por conta desse pedido de vistas, não existe uma nova data para que o julgamento seja retomado, mas qualquer atualização nós aqui do canal do Boi voltamos trazendo aí informações para o pessoal de casa. Fabiano, é com você.
Obrigado, Vinícius. Uma boa tarde a você. E a gente continua acompanhando, sabe que marco temporal é um assunto relevante, extremamente importante, não só para os proprietários de terra que foram invadidos, mas para todo produtor, para todo mundo que vive no agronegócio. Se há um elemento de risco ao setor, a agropecuária brasileira é o fator de você não ter nenhuma segurança jurídica de qualquer terra, qualquer propriedade, inclusive urbana, poder ser declarada terra indígena sem respeito ao direito de propriedade e sem considerar que somos, assim como os nossos indígenas, nossos irmãos indígenas, somos todos brasileiros. E esse é um cenário realmente de muita preocupação aqui no Brasil.